quase de imediato. Muito bem. Então, muito boa tarde. Esta é mais uma Smart Discussion. Portanto, no fundo, como sabem, muitos dos que estão aqui, é um conjunto de iniciativas que fazemos há 5 anos. Portanto, esta é a oportunidade, a Smart Discussion 252. Portanto, de facto, já é o longo percurso que temos vindo a fazer. Hoje vamos ter aqui uma Smart Discussion, na minha opinião, muito especial, porque vamos juntar os CEOs, os responsáveis máximos de dois centros de excelência que são uma referência para todos. Um na área da mobilidade, defesa e espaço, o CEIA, e outro na área da investigação em saúde, imediatamente ligado ao cancro, mas antes disso, como é habitual, dar nota das duas próximas Smart Discussions que vamos ter. A última Smart Discussion que vamos ter este mês, no dia 28, vai ser. Muito bem. A Smart Discussion que vamos ter no dia 28 vai ser precisamente sobre o fim da verdade. Portanto, é uma Smart Discussion muito interessante com o Adolfo Mesquita Nunes, que escreveu há pouco tempo um texto no Expresso fantástico sobre o que é que a inteligência artificial está a trazer relativamente à verdade, e vai ser uma Smart Discussion muito especial. E depois, em maio, vamos iniciar um novo ciclo de Smart Discussion à volta daquilo que é a nova agenda dos mercados. No fundo, Não tentar sei como é que eu sei perceber. que telefonou, pá, não tenho isto. Eu peço desculpa, uma vez, eu pedi às pessoas que pusessem Francisco, eu pedi às pessoas que pusessem de facto os alto-falantes em silêncio. Temos aqui muita gente com os alto-falantes ainda a funcionar e, portanto, eu tenho receio que isto depois não funcione. Pronto, muito bem. E, portanto, dá nota de que em maio vamos iniciar um novo ciclo sobre a nova agenda dos mercados. Portanto, a ideia é abordarmos 8 mercados nos quais Portugal tem tido um papel importante em termos de investimento e exportações. E vamos começar precisamente no dia 5 de maio com o Portugal-Brasil. Como sabem, e o CEI, aliás, é um bom exemplo disso. O Brasil é um país importante do ponto de vista de relações políticas, institucionais, culturais, mas também económicas com Portugal. E vamos ter aqui conosco, para além da Renata Ramalhosa, que é a responsável do Conselho de Diáspora de Portugal no Brasil, e uma pessoa que está lá há já alguns anos e conhece bem o mercado, dois exemplos de sucesso nesta área. Primeiro, o Vasco Campos, que é o responsável da Sovena, que é uma conhecida empresa na área agroalimentar e que está no Brasil há muitos anos, e depois o Pierre Lucena, que é o CEO do Porto Digital, é um grupo importante em termos digitais que existe no Recife e que abriu há pouco tempo uma plataforma e um espaço em Aveiro e, portanto, está também com uma dinâmica muito grande. Mas pronto, voltando à sessão 2, que é o que nos jaz aqui hoje, vamos ter dois momentos como é habitual. Primeiro, as intervenções dos nossos oradores. Primeiro, a Maria Manuel Mota, CEO do GIM, é um instituto novo, resultou da fusão de dois conhecidos institutos que tinham dado cartas há já muito tempo nesta área da saúde e, em particular, na investigação no cancro. É um projeto absolutamente fabuloso e que eu não tenho dúvidas que vai ser uma referência mais ainda do que já é. A Maria Manuel Mota, como sabem, é uma pessoa muito conhecida, foi primeira pessoa aqui há uns anos e é, de facto, uma referência também para todos. E o Zé Rui Felizardo, que eu conheço há muitos anos e de quem sou amigo, um dos fundadores, que eu também estive ligado a esse processo há muitos anos, do CEIA. O CEIA é hoje uma plataforma incontornável do que melhor se faz em tecnologia no nosso país e, portanto, também nos vai deixar aqui aquilo que é a sua visão sobre o tema. Maria Manuel e Zé Rui, muito obrigado pela vossa disponibilidade e passo de imediato à Maria Manuel. Agradecer mais uma vez que as pessoas tirem, por favor, o som dos microfones. Obrigado. Ora, posso partilhar ou já Sim, não sim. quero partilhar? Não, Posso não, ou não, não não. Eu não quero? partilho nada. É Maria Manuel que partilha. Ok, ok, Eu só muito bem. assisto. Ok, muito bem. Primeiro que tudo, estão a ver um slide completo ou como é que estão a ver bem, não é? Só um. Não, por acaso estamos a ver dois, um outro do outro lado, mas não há problema nenhum. Pronto, eu acho que Assim, agora assim, não é? Pronto. Ok? Pronto. E portanto, primeiro que tudo, muito obrigada por estarmos aqui. Deixem-me só ver, eu não sei como é que ficou agora. Esperem aí. Ótimo. Ficou Está só bem, um? está bem, está bem. Ok, pronto. Isto agora ficou aqui uma confusão. Espera aí, agora fiquei com um problema no computador. Hum. Estava tudo tão bem e de repente. Hum. está Já, perfeito. está bom. Ok, pronto, muito bem. E portanto, eu trago aqui um pouco uma visão sobre o que é que, no fundo,
pode ou não ser, ou como foi colocado aqui, que é o desafio da excelência. Mas para mim o desafio começa logo com a palavra excelência. O que é que realmente a excelência significa, ok? E eu fiz aqui um erro, mas vou já mudar aqui, que na verdade o que é que significa? E para mim tive que me questionar se é um destino ou é um processo, ok? E eu acho que em tudo na vida é uma aliança que esperemos que bem-sucedida entre o que é o sonho e a capacidade de fazer. Isso, no fundo, é que é o processo que pode levar a algo de excelência. Mas o que é a definição de excelência, para mim, é algo um pouco complexo, porque usamos com demasiada leveza sobre o que é excelente. Portanto, eu tenho um bocadinho de problemas com isso, mas dizendo isso, a excelência é construir com ambição e competência. E eu acho que ambos são muito importantes, ou seja, é preciso sonhar alto, é preciso ter ambição, é preciso querer, mas não construir castelos no ar e ao mesmo tempo ter capacidade de construir. Dizendo isto, nunca é um ponto de chegada, mas é sempre uma cultura que está em construção e, portanto, a excelência nunca existe, no fundo, e estamos sempre em construção e em busca dela. Como o Jaime falou, e eu queria agradecer isto, e eu tenho que dizer que fico sempre impressionada. Há bocado, quando estava aqui, agora já estou a partilhar e não consigo ver, não, mas tenho aqui 77 pessoas. Eu fico sempre impressionada com este grupo, como é que é possível juntar este conjunto de pessoas em tantos momentos diferentes. O Jaime convida-me imensas vezes e eu não consigo estar em todos, e acho incrível vocês terem aqui um grupo de pessoas que realmente participam e têm uma voz tão ativa em termos de ativismo cívico, acho incrível e, portanto, dou os parabéns ao Jaime, a toda a equipa e a todos os que fazem parte deste grupo, ok? E como ele me apresentou, eu sou o CEO do GIM, e nós não gostamos de chamar GIM, gostamos de chamar GIM, ok? Que é o Gulbenkian Institute for Molecular Medicine e que é a fusão entre o Instituto de Medicina Molecular e o Instituto Gulbenkian de Ciência. E eu vou falar um pouco mais à tarde, mais atrás, à frente sobre isso, mas só para dizer que eu, na verdade, sou cientista. É uma obrigatoriedade dos estatutos da Fundação GIM que o CEO seja ou uma cientista, ok? E não seja apenas um gestor ou algo. E, portanto, é interessante neste aspecto. Mas eu, na verdade, sou uma cientista e, portanto, peço desculpa às vezes em alguns aspectos do que estão mais habituados em termos de gestão, etc. Eu não sou a pessoa. Tenho um braço direito, que obviamente é a minha parte de gestão e que é uma pessoa que, obviamente, eu não vivo sem ela. Mas aqui para dizer que simplesmente, quando me perguntam o que é os desafios da excelência, nós pretendemos que o GIM seja uma estrutura de excelência, mas como eu costumo dizer, isto não pretendemos que seja, é algo que estamos a construir e que está sempre em construção e não sabemos qual será o ponto final, porque não haverá um ponto final. É realmente sempre um caminho a fazer. E eu trago aqui como é que, no fundo, já estamos no ponto em que estamos, porque eu acho que o GIM já pode ser considerado algo que não sei se é de excelência, mas é uma instituição de referência nacional e que eu espero que venha a ser internacional em termos europeus e globais. Obviamente não surgiu do nada, surgiu de duas outras instituições, mas por como é que elas surgiram? E, na verdade, nós estamos a preencher isto com uma geração, e começou até mais antes disso, que em 1961, quando a Fundação Carlos Gulbenkian decidiu construir um primeiro Instituto de Investigação, mas mesmo o IGC, que é o Instituto de Investigação mais antigo, a grande revolução deu-se nos anos 90, 2000. Ou seja, depois da União Europeia, de Portugal entrar na União Europeia, sem dúvida, houve uma oportunidade única que juntou fundos da União Europeia e, na altura, o que eu considero uma política científica visionária. Ou seja, nós tivemos pela primeira vez um Ministério da Ciência, já por si, isso era visionário para a estrutura portuguesa, não quer dizer que não existisse no outro lado, mas existia uma pessoa que disse, uau, nós não temos aqui o ecossistema necessário e temos que construir esse novo ecossistema. E para construirmos esse novo ecossistema, temos que formar pessoas fora daqui. E eu faço parte dessa geração, como muitos outros. Mas agora temos que pensar que a fórmula que foi aplicada na altura já não fez sucesso no princípio deste século e não vai continuar a fazer sucesso. E este é o problema, é que nós aplicamos digamos, uma fórmula que teve um enorme sucesso nos anos 90, teve no princípio deste século, nos anos 2000, mas a seguir
perdeu força. Essa fórmula perdeu força. E esse é o que eu acho que é o caminho da excelência. Vai sempre perder força. A fórmula de hoje não é a fórmula a fórmula de ontem não é de certeza a de hoje e não vai ser a da manhã. E eu acho que é esse o aspecto que nós temos de estar sempre preparados para estarmos sempre a adaptar, a reeducar-nos e a repensar como é que vamos construir este novo processo. E eu acho que isso é algo muito importante, que é, foi a construção de um novo ecossistema. Este ecossistema agora tem estado estagnado e acho que muitas vezes precisa de novas energias para viver, ok? E para viver precisa de pessoas, ok? E essas pessoas têm que estar sempre, mais uma vez, em nova formação. Eu já tenho 53 anos, vou fazer 54. Obviamente fiz parte de uma nova geração que chegou a Portugal em 2002, 2003, mas agora terão que ser novos que chegam ou que estão cá, etc., mas que são novos. E eu espero construir ainda para esse novo ecossistema, com a minha experiência, com algo que ganhei, pensando como é que queremos o futuro, mas obviamente com a ajuda desta nova geração. Mas como é que nós fazemos alguém ficar ou vir para cá? E muitas vezes achamos que o grande, e acho que é um grande erro, é pensarmos, ok, é o salário, e eu digo o laboratório, as condições de um laboratório, ok? Porque eu faço ciência de laboratório, digamos, e portanto outros serão outro tipo de aspectos. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Se nós queremos mesmo criar um ambiente em que se cria algo de novo, em que se pensa como é que a vida funciona, como é que o planeta funciona, como queremos criar algo extraordinário, nós temos que ter mesmo espaços, temos que ter mesmo instituições fortes que dão tempo e espaço para pensar, que têm um ambiente estimulante e que permitem estabilidade e liberdade intelectual, ok? E, obviamente, uma cultura, acima de tudo, que valoriza e espera grandes perguntas. Eu acho que, no fundo, o que as gerações sempre que estão em ascensão querem é ir para um local que esperam deles e valorizam as novas ideias, e eu digo sempre as perguntas porque é nas perguntas que depois surgem as ideias e surgem as respostas. E, portanto, eu acho que a pergunta está sempre na base de tudo. Mas, no fundo, eu acho que isto é, na verdade, algo que nós precisamos. E precisamos de criar isto em Portugal e precisamos de criar isto na Europa. A Europa, sem dúvida, no passado foi palco das maiores descobertas, ok? Desde Charles Darwin, a Marie Curie, a Rosalind Franklin, o Crick, com o DNA, tudo isso foram grandes descobertas e tenho certeza que muitas outras foram centenas, se não milhares de descobertas que foram feitas no palco da Europa. Mas nós não podemos viver de um legado, temos que viver de um futuro. E, portanto, para isso nós temos que ter Portugal assente numa Europa, e pode ser a União Europeia, uma Europa no global, com os que estão fora e dentro da União Europeia ou não, mas com algo extraordinário, em que simplesmente nós pensamos que há menos burocracia, há menos problemas em atrairmos pessoas que querem vir para cá e que têm, obviamente, uma grande capacidade no tecido produtivo. Tudo isso nós precisamos de acabar com esses aspectos todos, mas precisamos de criar um continente que valoriza realmente o que é novo, que valoriza realmente aquilo que são as ideias novas e aquilo que nós queremos criar. E, portanto, dentro de muitas coisas que podemos fazer na Europa, eu teria uma proposta específica, que é um compromisso obrigatório em investigação e desenvolvimento, ok? E se a União Europeia impõe regras orçamentais, ok, que impõe a todos os Estados-membros, por que não na ciência? Ou seja, por que que não há um investimento mínimo obrigatório em investigação e desenvolvimento? Nós, desde 2002, em Barcelona, que dissemos que tínhamos que chegar a 3% do PIB da União Europeia para investigação e desenvolvimento e inovação. E quando eu ponho investigação, desenvolvimento e inovação, eu ponho tudo, desde a investigação fundamental à criação de novas ideias, à criação de novos produtos, tudo. Ok? Mas aqui não é possível. Ok, mas eu vou continuar. Hum,
mas simplesmente, ok? Se nós não conseguimos isso, não conseguimos isso porque simplesmente não há quase, há um discurso que é muito desfasado da realidade e, portanto, nós precisamos de, em Portugal, para criarmos instituições de grande valor, instituições fortes, nós também temos que viver num ambiente em si que é forte. E eu acho que a Europa tem uma oportunidade agora única para atrair. Estamos a viver uma situação terrível que está a passar nos Estados Unidos, em termos de investigação, é algo terrível. Nunca senti, é a primeira vez que eu tenho que dizer na vida que sinto pessoas com medo em falar sobre a situação e nunca imaginei. Eu vivi uns anos em Nova Iorque e, portanto, nunca imaginei que da América se houvesse esse tipo de sentimento e realmente começa-se a surgir isso. Mas é uma situação péssima para todos no mundo inteiro, eu diria, mas ao mesmo tempo temos que encontrar quais são as melhores soluções. Mas não vale a pena pensar que só porque aumentamos salários ou porque fazemos isto que vamos atrair os melhores. Não, nós temos que criar um ecossistema muito forte, onde simplesmente é realmente desejado encontrar pessoas e as pessoas querem estar connosco porque sabem que é um ambiente que vão encontrar outras pessoas onde lhes é exigido, onde é esperado e onde vai ser valorizado as novas ideias, os novos desenvolvimentos, etc. Portanto, eu acho que isso é mesmo muito importante. E, portanto, dizendo isso, ok, eu queria chegar aqui ao GUIM, e queria dar o exemplo do GUIM. O Gulbenkian Institute for Molecular Medicine é realmente, como eu mencionei, uma instituição que foi criada da fusão do Instituto de Medicina Molecular e do Instituto Gulbenkian de Ciência. E eram instituições completamente distintas. Ambas fizeram o seu caminho, ambas tinham, obviamente, digamos, um aspecto já internacional. O Instituto de Medicina Molecular era muito jovem, tinha cerca de 20 anos. O Instituto de Medicina do Instituto Gulbenkian de Ciência tinha 60 anos, mas nos últimos 20 anos realmente fizeram um caminho paralelo, mas muito distintos. O Instituto Gulbenkian de Ciência não tinha a própria autonomia, mas tinha por trás, obviamente, a fundação mais forte do nosso país. O Instituto de Medicina Molecular tinha fundadores públicos, a Faculdade de Medicina, a Universidade de Lisboa, o Hospital Santa Maria, e portanto não tinha qualquer tipo de endowment e tinha que viver exatamente com aquilo que conseguia angariar no dia a dia. E portanto tinham realidades muito diferentes, mas ambos conseguiram fazer o seu caminho e resolveram fundir-se. E quando nos resolvemos fundir, e quando eu era diretora do Instituto de Medicina Molecular e a Fundação Carlos Gulbenkian aproximou-se de mim para me perguntar qual era a minha opinião, eu disse: não vale a pena fazermos isto para ser 1 mais 1 é igual a 2. E eu acho que disse isso, não contem comigo porque não vale a pena. Só vale a pena se nós encontrarmos aqui uma nova oportunidade de, no fundo, nós nos reinventarmos. E para isso temos que trazer novos parceiros. Então, os parceiros que trouxemos foi a Fundação La Caixa, baseada em Barcelona, mas a terceira maior fundação do mundo, ok? A Novo Nordisk agora vai tomar conta disto, mas digamos, vai ser diferente de todas as outras, mas a seguir à Gates e à Wellcome é a terceira maior fundação. A grande parte do investimento não é para investigação, desenvolvimento, produtos, etc., é para a área social, mas tem cada vez uma maior participação na área científica e, portanto, eu disse, vamos ter que os trazer e vamos ter que construir outros, vamos ter que trazer outros. E os primeiros a trazermos foi a família Soares Santos com uma holding familiar que eles têm que se chama Arica. E quando construímos os estatutos, foi exatamente isto que construímos. Nós temos um Conselho de Curadores, aqui está em inglês, peço desculpa, mas é o Board of Trustees, mas é o Conselho de Curadores, o Board of Directors, que é o nosso Conselho de Administração, e se repararem, o que nós temos aqui é os 6 fundadores agora, que são a Fundação Carlos Gulbenkian, La Caixa e Arica, que já mencionei, a Faculdade de Medicina, o Hospital Santa Maria e a Universidade de Lisboa, que também, e 2 lugares vazios. Nos nossos estatutos já há 2 lugares vazios para trazermos instituições internacionais de grande peso, porque só assim é que nós vamos ter realmente um impacto global. Não sabemos o que é que vamos ser capazes, mas temos que ter esta ambição e vamos ter que trabalhar com competência para conseguir, ou não, mas atingir o nosso sonho. Mas temos que ter esse sonho e temos que ter essa ambição. Depois temos algo muito importante. No Conselho de Administração, nós temos 5 não executivos. E esses 5 não executivos são
cada um dos representantes dos privados e depois tivemos que convencer os três públicos a colocar apenas um. E para quê? Para que, mesmo que as leis possam mudar, esta fundação nunca seja considerada pública. Portanto, na parte de decisão, a fundação é mais privada do que pública e será sempre, terá sempre um peso muito maior privado do que público. Não porque desmerecemos os públicos, não. Queremos-los connosco, achamos que estas parcerias público-privadas são importantes, mas temos que ter cuidado para manter sempre a nossa independência. E, portanto, construímos algo que, nesse sentido, foi algo para sonharmos mais uma vez alto, para termos a certeza que o nosso sonho não é deitado abaixo. E temos aqui um conceito muito interessante, que é o nosso símbolo, são estes círculos aqui, e que no fundo podem representar milhentas coisas em termos biológicos, mas também representam cada uma das nossas unidades, cada um dos nossos cientistas que tem a sua própria equipa e que desenvolve as suas próprias questões, sejam elas muito fundamentais e seja elas entender como é que a vida funciona, sejam elas muito aplicadas e a tentar encontrar um novo diagnóstico para cancro coloretal. Portanto, cada uma delas funciona independente, mas são círculos. E isto, apesar de estar aqui fixo, pode ser extremamente dinâmico e simplesmente trabalhar aqui e cada um ser muito diferente, mas ao mesmo tempo ser muito igual. Na verdade, na maneira como nós vemos isto, é que isto é o centro da instituição. A instituição é muito, apesar de ter todas as estruturas mais hierárquicas, o centro são as nossas equipas de investigação, que são diversas, trabalham em assuntos diferentes, mas que se podem tocar entre eles, podem aprender uns com os outros e têm um conjunto e criamos um ambiente à volta, que é tudo que vem aqui e aqui, que são serviços de apoio aos cientistas, em que simplesmente os cientistas aqui possam fazer ciência para fazerem ciência e não simplesmente preocuparem-se com a burocracia ou preocuparem-se em desenvolver as suas próprias tecnologias. Eles desenvolvem-se quando precisam, mas simplesmente rapidamente são absorvidas em serviços que os apoiam a usar essa tecnologia para poderem responder às perguntas mais importantes. E agora, para terminar, queria terminar com algo que eu acho que gostaria de dizer, que foi algo que o José Soares Santos, quando se juntou, disse: Eu junto-me, mas se me disser daqui a 5 ou 10 anos, onde é que acha que o Guime deve estar? Como é que acha que é o sonho? E na altura eu fiquei um bocadinho atrapalhada, tínhamos desenhado já os pilares todos, como é que ia ser construído, etc. Mas o que é que nós queremos ser? E eu não queria vender a banha da cobra, não quero dizer simplesmente vamos fazer isto, que eu não sei se vamos conseguir. E chegamos a 5 pontos que eu acho que são muito importantes. Queremos ser conhecidos por contribuir para descobrir um novo aspecto da biologia, ou seja, saber como é que a vida funciona, de uma nova forma que não sabemos até agora, ou uma solução para um grande desafio da saúde humana. Sermos reconhecidos no mundo inteiro como uma instituição líder na área da investigação. Para isso, nós sabemos que temos que ser capazes, e por isso é que eu dou tanto ênfase, a atrair os melhores cientistas globalmente. Só sabemos que só os conseguimos atrair se formos conhecidos como uma instituição que dá tempo e espaço à descoberta. Ao mesmo tempo, queremos ser um exemplo de utilização eficiente de todos os recursos que temos, não só para Portugal, mas para o resto do mundo. E no final, queremos produzir cientistas que são influentes, mas que não precisam de ser apenas cientistas por cientistas. Podem ser inventores, podem ser líderes, mas que ficam e que podem ser usados na nossa instituição ou noutras instituições para produzir um mundo melhor. E no fundo é esse o legado que queremos deixar, ok? Na verdade, o que eu acho é que o verdadeiro desafio é sonhar com ambição, mas ao mesmo tempo e em paralelo construir com rigor, consistência e tempo. Mas não nos podemos esquecer que a excelência é cultura, é comunidade, é com todos juntos e com um compromisso com o futuro, que eu sei que é uma frase que o Jaime usa muito, compromisso com o futuro, que é realmente um trabalho de todos para construirmos instituições fortes, mas que não nos podemos esquecer que nenhuma instituição forte nasce de um dia para o outro. E, portanto, é algo que leva o seu tempo. Muito obrigada. Muito bem, Manuel, como sempre, muito claro e muito objetivo. E agora passamos para o Zé Rui, que também vai ser, como é habitual, muito claro e objetivo. Ligaram o microfone. Zé Rui, tens que ligar o microfone, está bem?
Muito bem. As tecnologias são sempre. Muito bem. Portanto, ok. Força, Zé Rui. Olá, boa tarde a todos. Naturalmente é um gosto, um grande gosto estar aqui convosco. Aliás, eu contei, pelo menos estamos aqui quatro dos fundadores do CEIA e realmente este é um tema que nos desafia há muitos anos, a excelência. Não porque consideremos que somos uma organização de excelência, mas somos realmente uma organização que ao longo destes anos tem procurado a excelência. E essa tem sido a nossa busca contínua. Nós, hoje, passados 25 anos, o CEIA tem 25 anos, fez este ano 25 anos, o que nós temos feito foi realmente concretizar os nossos sonhos e defendê-los. Porque não basta concretizá-los, é preciso saber defendê-los. E para isso, o que é que são os desafios que nós temos tido pela frente? Realmente, sabermos evoluir de uma organização que desenvolve e integra tecnologia em produtos terceiros para uma organização que desenvolve produto próprio com integração de tecnologia própria e de terceiros. Isto parece uma coisa simples, e é simples na realidade, mas realmente demorou 25 anos a conseguirmos. Quando há 25 anos nós dissemos que iríamos criar um centro para desenvolver produto próprio, para poder desenvolver em Portugal um veículo de quatro rodas, na altura uma secretária de Estado disse, mas isso são sonhos. Sim, eram sonhos na altura e hoje tem a sua concretização. Sim, hoje não desenvolvemos apenas um veículo de quatro rodas com o maior construtor de automóveis do mundo, estamos também envolvidos no desenvolvimento de uma aeronave de 19 lugares, toda a partir de Portugal, com certeza com a integração de tecnologia de terceiros. Desenvolvemos satélites, participamos em projetos de lançadores. Portanto, hoje somos uma organização que começa a cumprir o seu desígnio, ou seja, desenvolver produto próprio a partir de Portugal, conseguir colocar produto desenvolvido a partir de Portugal nos mercados internacionais em setores de grande intensidade de tecnologia. Para isto, o que é que nós temos feito? Realmente, temos combinado dois eixos. O eixo em que nós combinamos conhecimento, competência e capacidade, o que é que isto é? Realmente é preciso desenvolver conhecimento, é preciso atrair os melhores, é preciso ter capacidade de ideia associada à organização, é preciso ter saber, é preciso materializar esse saber em competência, em fazer, em saber fazer e depois gerar a capacidade que é exatamente o fazer com saber. Para isso, o que é que nós consideramos realmente como base para uma organização que possa evoluir nesse sentido? Realmente os valores, os nossos valores, sobre os quais irei falar, a confiança e gratidão. Vou começar pelo último, pela gratidão. Gratidão porque temos de estar gratos para todos aqueles que, ao longo destes 25 anos, contribuíram para a evolução da organização, aqueles que na fase inicial, com os seus inputs, nos permitiram ultrapassar os primeiros obstáculos, aqueles que deram os seus primeiros contributos, aqueles que, gratos também para com os nossos adversários, que nos criam as dificuldades, a adversidade, os obstáculos que nós temos que ultrapassar, e gratos realmente porque aquilo que hoje conseguimos fazer é muito mais do que aquilo que nós somos. Confiança, porque realmente sem uma base de confiança dentro da organização, entre a organização e as suas congêneres, dificilmente seria possível fazer isto. E depois os nossos valores, que têm exatamente a ver com a nossa cultura, que irei partilhar convosco, e de certa forma, penso, são essencialmente o pilar de base daquilo que foi o nosso processo de evolução. Como disse, o CEIA hoje é um centro de engenharia e desenvolvimento de produto, concebe, desenvolve e produtiza novos produtos e serviços por uma sociedade mais sustentável. Não basta desenvolver novos produtos, é preciso perceber com que propósito é que eles são feitos, com que objetivo é que nós os desenvolvemos. A procura realmente desenvolvimento destes novos produtos, da tecnologia associada, eles têm sempre como base realmente olharmos para uma sociedade mais sustentável, olharmos realmente com responsabilidade para o mundo em que nos movemos e daquilo que estamos a construir.
Desenvolver tecnologia, desenvolver produto, traz responsabilidades muito grandes. Não é só a viabilidade do produto, mas é realmente o impacto que o mesmo muitas vezes tem na sociedade, nomeadamente com a geração, quando se geram assimetrias económicas, assimetrias sociais. Um engenheiro no CEA não basta ter capacidade ou competência para poder fazer. É preciso também sempre, em qualquer momento, saber pôr em causa se a forma como estamos a fazer realmente contribui realmente para uma sociedade, uma melhor sociedade, para um planeta mais sustentável. As nossas áreas de atividade hoje, realmente nós começámos com a automobilidade, evoluímos ou adicionámos a aeronáutica e hoje, e dá 6 anos para cá, adicionámos também a componente do espaço. Mas no nosso histórico de evolução, nós temos vários projetos que são emblemáticos. Eventualmente, o mais emblemático será eventualmente o programa KC-390, o maior avião da Embraer, não só pela tecnologia, não só pelo que foi feito, mas essencialmente por ter sido eventualmente um dos maiores projetos de engenharia. São mais de 800 mil horas de engenharia ao longo destes anos. Mas somente por ter sido realmente o projeto com que nós quebramos as principais barreiras. Na aeronáutica, antes deste projeto, faziam-se coisas interessantes, mas evidentemente não era nunca no desenvolvimento de um produto com estas características. Nós desenvolvemos praticamente 2/3 da aeroestrutura do maior avião da Embraer. Trabalhámos em 3 turnos de engenharia, tivemos equipas incríveis a conseguir fazer no desenvolvimento deste trabalho. Na área do espaço, o lançador feito desenvolvido em parceria com a RFA, o produto da RFA, e na parte do espaço, o projeto dos satélites que neste momento estamos a fazer. Tudo isto faz-se realmente com uma equipa hoje que ultrapassa as 500 pessoas, com capacidade de ideias, gerando investigadores, trabalhando com as principais universidades nacionais e internacionais. Somos um dos maiores investidores AID em Portugal. E este percurso teve sempre, como disse lá atrás, como base um conjunto de valores dos quais nós nunca abdicamos e através deles conseguimos realmente perspectivar esta nossa forma de estar que nos tem permitido este nível de concretização. E tem exatamente a ver com os primeiros 5 valores, a audácia. Portanto, começámos realmente por saber desafiar o que se encontrava antecipadamente definido, e quando dizemos isto é que normalmente, lembro-me perfeitamente quando foi do desenvolvimento do KC-390, a primeira resposta é que não era possível ser feito em Portugal. Onde é que nós poderíamos, alguma vez, desenvolver módulos como sponsor ou elevator ou fuselagem central de uma aeronave quando nunca o tínhamos feito noutras aeronaves? E desafiámos, fizemos e conseguimos. Sim, a criatividade, porque nós forçamos o limite do que conhecemos, e muitas vezes quando nos perguntam, mas afinal o que é que vocês fazem no CEA? Nós engenheirizamos a criatividade. Pronto, e este é o nosso denominador comum, saber engenheirizar a criatividade. Pronto, e saber engenheirizar a criatividade não é um ato de engenharia, é um ato que vai para além da engenharia. Depois, eventualmente, um dos valores principais do CEA e da nossa organização, e que eu referi há pouco do ponto de vista da confiança, é a base fundamental, tem a ver com a questão da conectividade, em que realmente ser bom individualmente é muito fácil. É fácil. Ser bom coletivamente, sim, esse é o desafio. E aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós conseguimos atingir, não é porque tenhamos um conjunto de talentos individuais. É realmente a ver com o talento coletivo. Tem exatamente a ver com cada um de nós, e nós em particular, sentirmos parte de um todo que, com interação e partilha, evolui. Interação e partilha. São dois aspectos fundamentais da cultura do CEA. É através de interação e partilha que nós conseguimos realmente evoluir e realmente hoje termos projetos tão ambiciosos como o desenvolvimento destes 2 satélites de muito alta resolução, o termos desenhado a nova configuração da constelação do Atlântico, passarmos a ser uma referência na Europa no que tem a ver exatamente com o domínio do espaço, no que tem a ver realmente com a operação. O CEA hoje tem uma das suas participadas, que é a Geosat, é um dos 2 operadores
óticos de satélites de muito alta resolução na Europa, o outro é a Airbus, o outro é a Geosat. Realmente isto faz-se não só com base no conhecimento, na base da competência e da capacidade existente, mas realmente da forma como nós conseguimos combinar isto com esta questão destas dinâmicas de gerar talento coletivo. E o talento coletivo está muito assente neste nosso valor da conectividade. Com certeza que é fundamental a integridade e rigor, e quando olhamos para isto, isto é o que nós procuramos em cada um dos nossos dias ser, ok? Recentemente, e dá aproximadamente um ano para cá, e ainda se eu termos afirmado, porque desenhar valores, criar valores, usar valores, trazer os valores para a cultura é algo que é desafiante, mas traz uma grande responsabilidade. Porquê? Porque realmente ter os valores escritos nos nossos cadernos não basta, é preciso praticá-los. E recentemente nós trouxemos um novo valor para dentro da organização, que tem exatamente a ver com valorização. Valorizarmos o que somos, valorizarmos o que criamos, celebrarmos o que conquistamos. E sobre isso estarmos gratos. Gratos a quem nos ajudou a chegar aqui e com quem nos colabora para poder evoluir a partir daqui. Estes são os valores basilares da nossa organização, são estes os valores que nos têm permitido evoluir e encarar realmente a excelência, aquilo que eu referi anteriormente, podermos evoluir de uma organização que desenvolve tecnologia para produtos terceiros, para uma organização que desenvolve produto próprio e integra tecnologia de produtos terceiros. E com isso posicionar realmente Portugal como líder em alguns dos setores. Mas nem sempre tudo corre bem, e saber das experiências menos positivas, tirarmos daí o valor, realmente para não repetir o erro e, se possível, construir a partir do erro. Quando falamos de valorização, e de certa forma quero partilhar convosco, todos mais ou menos conhecem tudo o que fizemos na área da mobilidade, na área da aeronáutica, na área do espaço, mas como é que este processo evolui, como é que nós temos feito? Portanto, o CEIA tem 3 unidades, a unidade de mobilidade, a unidade de aeronáutica, a unidade de espaço. Dentro destas unidades somos aproximadamente 500 e pouco. Quando, e como organização de desenvolvimento de produto, quando começamos a desenhar um novo produto, que geralmente vem através de um novo conceito que em si deverá ser inovador, por exemplo, um dos nossos produtores, o Air, que é hoje uma referência, surgiu realmente de explorarmos um conceito de porque é que nós devemos penalizar quem emite e não devemos valorizar quem evita, ou seja, valorizar as emissões evitadas. Pronto, e isto foi o conceito a partir do qual nós criámos este novo produto. Quando nós temos um novo produto dentro de uma determinada unidade, seja mobilidade, aeronáutica ou espaço, o que é que nós, quando perspectivamos a sua ida para o mercado, perceber se este produto ou esta tecnologia tem replicabilidade e escalabilidade, nós queremos dentro de casa uma business unit, basicamente, em que nós segregamos a equipa de desenvolvimento, trazemos outros players para dentro e procuramos dar continuidade ao desenvolvimento do produto e fazer os primeiros testes para que o produto possa chegar ao mercado. É nesta altura que, e naturalmente, não basta ter o conhecimento, não basta ter a tecnologia, é preciso atrair capital. É nesta altura que nós procuramos atrair investidores estratégicos para dentro desta business unit que, de certa forma, vejam neste produto ou nesta tecnologia uma forma de valorizar os seus investimentos, o seu capital. E a partir daí é quando nós criamos as nossas spin-offs. Hoje o CEIA tem, associado a este ciclo em que nós estamos, aproximadamente, lançámos 6 spin-offs, 2 na área de mobilidade, 2 na área da aeronáutica, 2 na área do espaço. Já com investidores estratégicos envolvidos e nesta primeira fase nós procuramos sempre ter a maioria do capital. Para quê? Porque depois nas fases seguintes, nós, quando saímos, podemos fazer a nossa valorização
e com o resultado dessa valorização continuamos a conseguir investir nas nossas unidades de desenvolvimento. Isto é exatamente isto que garante a sustentabilidade da organização e que permite que realmente o nosso modelo de financiamento não esteja assente somente em financiamento público. O financiamento público é fundamental, o financiamento público, a ideia é determinante, mas é preciso combinar a parte do financiamento público com a parte do financiamento a partir de mercado. Não só pela lógica da comercialização dos produtos e serviços, mas também pela lógica da valorização daquilo que tem a ver com as participações nestas nossas spin-offs. E depois, realmente, o processo de gestão normal, que daí advém, depois com a gestão depois das participadas. Hoje, já vos disse há pouco, uma das nossas principais, e neste caso participada, é a Geosat, um dos dois operadores de satélites de muito alta resolução europeus. Asseguramos praticamente 26% da cobertura da Europa, um conjunto de projetos perfeitamente desafiantes. Resultou realmente de um processo de aquisição, foi diferente de outros processos que nós temos conduzido. A NIO, que é uma das outras spin-offs, é neste momento é onde nós estamos a desenvolver os dois satélites de muito alta resolução, para já dois, e esperamos em 2026 iniciarmos depois um novo ciclo de mais dois satélites. Estes são satélites realmente de grande dimensão, são satélites aproximadamente com 300 quilos, com resoluções abaixo dos 50 centímetros. Portanto, realmente, o que permite que realmente a nossa afirmação da organização e de Portugal no quadro do espaço europeu. Claro que hoje, com o crescimento que esta área tem tido, e somente alavancada pela questão também da defesa, mas os desafios que se têm colocado têm sido imensos e a forma como os temos abordado obrigou-nos também a perspectivar mais do que o desenvolvimento da tecnologia, a pensar também a parte da estratégia associada ao desenvolvimento da tecnologia. E foi daí que resultou realmente a evolução da constelação do Atlântico. Hoje a constelação do Atlântico é uma referência na Europa, na forma como está desenhada, a forma como foi pensada. Nós evoluímos de uma constelação em que realmente as resoluções eram acima do metro, para uma constelação em que estamos a falar de resoluções submétricas e com tempos de revisita inferiores a 4 horas, que traz um tipo de capacidade completamente diferente e permite a resolução de outro tipo de problemas ao nível da Terra. Ou seja, o que está aqui em causa, ter satélites lá em cima é um custo. Realmente o grande desafio é a valorização que nós fazemos sobre a sua utilização, sobre a forma de utilização dos seus dados, a forma das aplicações que são desenvolvidas a partir daí. Na parte da aeronáutica, só para ir de uma forma muito breve, dois grandes projetos, dois grandes spin-offs, uma que é a Aircraft, onde estamos a desenvolver um avião, o Luz 222. Seria impossível abordarmos um projeto como este se não tivéssemos participado no KC390, se não tivéssemos adquirido uma cultura de trabalho na indústria aeronáutica e um posicionamento que nos permitiu olhar realmente para este projeto. É realmente um desafio enorme, é um desafio em construção. Hoje é realmente uma aeronave mais orientada para a área da defesa, será naturalmente também com aplicações fixas, mas realmente vai poder trazer realmente ao país e ao interior do país realmente um novo posicionamento. Ainda nesta área da aeronáutica, a Elliott é uma spin-off, tem exatamente a ver com o desenvolvimento e operação de drones associados a situações de emergência médica. Portanto, estamos a evoluir também, é um trabalho com o Hospital de São João. Em termos do nosso ecossistema, do universo CEIA, e quando falamos de excelência, a excelência não está associada só àquilo que é o CEIA, tem exatamente a ver com esta lógica que eu vos acabei de referir, onde temos o CEIA e as nossas spin-offs e as nossas participadas, através dos quais é feita a nossa comercialização dos nossos produtos e da nossa tecnologia. Por último, e ainda dentro desta área, gostaria realmente, quando nós falamos em procurar excelência, há um aspecto que nós salvaguardamos e que para nós é fundamental, que é realmente o envolvimento das novas gerações. Ou seja, no CEIA, uma das preocupações que nós temos é envolver e envolvermos o mais cedo possível com as novas gerações. Então, temos como uma máxima deste trabalho, que é realmente
o futuro não se reivindica, o futuro constrói-se e constrói-se realmente com as novas gerações. A excelência, para ambicionarmos a excelência, ela tem que ser perpetuada na cultura da própria organização. Por isso é fundamental esta relação, esta ligação com as novas gerações. Começamos a trabalhar realmente com miúdos ao nível do secundário, ao nível a partir dos 10, 12 anos de idade, até ao ensino superior. O ano passado trabalhámos aproximadamente com cerca de 200 escolas, aproximadamente 2.000 alunos, e realmente este tipo de trabalho muito assente realmente na questão da sustentabilidade, em percebermos como é que as tecnologias que nós desenvolvemos impactam positivamente nas questões da sustentabilidade, quer as tecnologias do espaço, quer as tecnologias da aeronáutica, quer as tecnologias da mobilidade, impactam nestas áreas. Portanto, quando falamos e quando ouvimos e quando pensamos excelência, não olhamos a excelência como algo adquirido, mas algo que nós ambicionamos e através do qual corremos. E através do qual corremos, não só a partir do CEIA, mas através da forma como nos relacionamos com a nossa envolvente, e nomeadamente com as novas gerações. Era um pouco isto que eu queria partilhar convosco e dizer mais uma vez que realmente é um gosto e Muito bem. que isto seja colocado. Sim, senhor. Pronto, vamos então tentar entrar aqui, como é habitual, na discussão. Quem quiser colocar questões ou comentários, por favor, levanta a mão. Eu, entretanto, como é habitual, enquanto ninguém o faz, vou tentar suscitar aqui algumas pessoas. Nós temos aqui, ele está no móvel, não sei se nos está a ouvir, que às vezes temos este problema da mobilidade também, de comunicação. O Filipe Santos, que penso que é o nosso Filipe Santos, pronto, que é o diretor da Business School da Católica, em Lisboa. Filipe, está-nos a ouvir? Estou a ouvir, sim. Muito bem. Quer fazer um pequeno comentário, alguma questão? É sempre bom ouvi-lo. E falou-se aqui em sustentabilidade e noutras coisas, portanto, acho que é sempre um gosto ouvir Com os seus certeza. comentários ou alguma questão que quer fazer ao Zé Rui ou à Maria Manuel. Faz favor. Já tive o prazer de trabalhar há muito tempo com o Zé Rui, e com a Maria Manuel não, mas são de facto, para já, parabéns por juntar, Jaime, 2 exemplos de excelência de nível mundial em Portugal, em áreas diferentes, e juntá-los nesta sessão. Eu gostava de perguntar, e é uma pergunta que é relevante para ambos, nós vivemos hoje um contexto bastante desafiante e em bastante transformação, onde a liberdade, por um lado, a liberdade académica de pensar e fazer global está-se a alterar, uma lógica mais de blocos regionais e, no nosso caso, mais europeia, e, por outro lado, a indústria, na saúde e na biologia, enormes transformações que se podem prever, e na parte do aeronáutico aeroespacial, uma enorme questão securitária e de defesa fundamental para a Europa. Portanto, como é que vocês veem, nas vossas 2 organizações, esta alteração do contexto a alterar um bocadinho a abordagem e os planos que têm para os vossos centros, e como é que há uma ancoragem mais clara na política europeia? Não há? Como é que veem este contexto em transformação? Era esta a pergunta que gostaria de colocar. Muito bem. Eu se calhar passava só a mais uma questão e passava já de imediato. Nós temos aqui também, ou pelo menos estava aqui, o Tiago Santos Pereira, que é o diretor do Centro de Sociais de Coimbra, e portanto tem aqui uma dimensão mais social. Também gostava que essa dimensão fosse introduzida na discussão. Tiago, quer fazer um pequeno comentário, alguma questão aos nossos 2 oradores? Eu faço, mas tenho também que fazer um pedido de desculpas à Maria Manuel Mota, porque só consegui entrar na sessão quando já tinha terminado a sua apresentação, e tinha de facto também aqui interesse em ouvir aqui a apresentação da parte da Maria Manuel relativamente à evolução com o novo Instituto, mas de qualquer forma conheço já relativamente A bem. apresentação depois vai ser partilhada, Tiago. E Certo, depois muito do trabalho que têm feito. E talvez aqui, deixava aqui 2 notas. Uma tem a ver também, eu percebi-me isso também da apresentação do José Rui Felizardo, tem a ver com aqui a questão de dimensão institucional. Uma das questões que me parece aqui importantes, que se refletem na qualidade da excelência, e também aqui cumprimentar o Jaime por ter feito esta sessão sobre este tema, das 2 organizações, resulta de trabalho ao longo de muitos anos. E, de facto, as instituições levam tempo a ser construídas e a chegarem, portanto, a este nível de capacidade também de nível internacional.
E o que é que vos parece, de facto, como o fator mais importante em termos da consolidação institucional? São, na realidade, mais dependentes dos fatores externos ou, na realidade, mais dependentes dos fatores internos? Porque, obviamente, e por exemplo, aqui no que apanhei da intervenção da parte do José Rui Felizardo, tem muito a ver com o modo como, internamente, as capacidades em termos de recursos humanos vão sendo constituídas, mas obviamente há um contexto externo que por vezes traz incerteza e que pode tornar mais difícil essa capacidade institucional. E depois a segunda dimensão, se calhar trazendo um pouco aqui este desafio da dimensão social que o Jaime colocava, uma das temáticas que tem vindo a aparecer muito nas políticas mais recentes em termos de investigação e inovação tem a ver com a questão das missões. E as missões, ao fim e ao cabo, é de alguma forma como é que traduzimos desafios societais para a prática da investigação em concreto, e nomeadamente, por exemplo, no centro, no Gulbenkian Institute, que a Maria Manuela agora dirige, onde a dimensão de investigação básica é muito importante também, em conjunto com a dimensão clínica. Como é que se faz esta articulação entre as missões face aos desafios societais com as diferentes níveis, a nível da organização de investigação, de natureza mais básica, mais aplicada, talvez no caso do CEIA, isso seja de certa forma mais óbvio, mas obviamente há aqui toda uma questão também a nível da criatividade, que o José Rui também referiu, que também tem um pouco a ver com essa tradução entre os desafios societais internamente, como é que convertemos isso em termos de missões neste vocabulário das missões. Aliás, como sabemos, as missões não têm muito associado também à Maria Mazzucato, como sabem, é uma economista reputada, que nós, aliás, no grupo temos referenciado muito e que tem também falado muito disso. Eu passo à Maria Manuel, depois ao José Rui, e depois passamos a uma segunda roda. Eu começo já com esta pergunta do Tiago. Olá, Tiago, tudo bem? O Tiago já vai conhecendo um bocadinho aquilo que fazíamos, até que fazíamos os institutos parados, mas a verdade é que ao criarmos esta nova instituição, isto teve em mente, no sentido de nós achamos que é fundamental ter ciência de descoberta, ciência fundamental. Nós não achamos que podemos só ou que devíamos ter apenas uma instituição e transformar estas duas instituições numa instituição de investigação aplicada, de investigação clínica, etc. E, portanto, o grande forte é, sem dúvida, ainda a investigação fundamental. Mas é verdade que estamos a criar uma instituição com dois programas, um deles chamamos-lhe GIM Discovery, outro GIM Care, só para as pessoas diferenciarem, no fundo, na coisa. Não queremos que eles sejam dois programas separados, queremos que eles sejam dois programas que ao longo do tempo aprendem a fazer isto, mas nós estamos a aprender a fazer isto. Ou seja, no legado do IGC e do IMM, nós acho que sabíamos como construir uma instituição de investigação fundamental, mas nós não sabemos fazer isto em investigação mesmo aplicada e em investigação mesmo mais clínica. E para ser franca, por exemplo, estamos a ter imensa dificuldade em saber qual é o perfil mesmo de pessoa que precisamos para ser um diretor de R&D, porque não temos este tipo de pessoa. E ontem entrevistamos 3 pessoas, um na Suíça, outro em Boston, etc. E estamos com um certo receio. Gostamos imenso de 2 e entrevistamos para os 5 ou 6, gostamos imenso de 2. Mas qual é o perfil mais certo? Se tivéssemos dinheiro, até trazemos os dois para aspectos diferentes. Mas porque estamos a aprender, ou seja, faz parte da aprendizagem. Claro que, atenção, nós não estamos a reinventar a roda. A roda já foi inventada em muitas vezes e, portanto, é preciso ir ver como outras instituições fazem e nós adaptarmos àquilo que nós queremos fazer, sempre com um twist de novidade. Nós não podemos copiar aquilo que os outros fizeram, porque quando o fizermos já estamos a fazer pior que eles, não é? Óbvio. Portanto, tem que haver um... E isto não é fácil e eu acho mesmo, José Rui falou exatamente isto. Isto é algo que se faz no dia a dia, que estamos a construir e que obviamente não se cria de um dia para o outro, mas é algo diferente, difícil, ok? Mas que nós queremos muito. Portanto, a nossa opção foi: nós também não podemos ter uma instituição que não responde aos problemas societais. Cada vez a sociedade está mais próxima de nós, cada vez mais nós temos que dar respostas àquilo que são os problemas. E se por um lado achamos que temos que ter boas raízes para que a árvore cresça e dê frutos e flores, por outro lado também temos que saber como apanhar estes frutos e como é que os entregar à sociedade. Ou seja, como fazer com que os frutos cresçam bem, não apodrecem na árvore, como é que... E, portanto, todo este processo é um processo, digamos, e que nós queremos fazer. Portanto, nós estamos a tentar conjugar estas duas áreas e o tempo dirá se vamos ser bem-sucedidos ou não.
Por outro lado, também na pergunta muito no sentido de o aspecto internacional, eu acho que nós temos que estar mesmo na Europa, nós temos que ter financiamento europeu, nós temos que estar junto com outras instituições, com outras indústrias. O facto de nós estarmos a ter um programa muito aplicado e um programa muito fundamental, nós temos que estar próximo de instituições fundamentais ótimas na Europa, mas temos que estar próximo dos top 5 da indústria farmacêutica. Nós temos que, a Roche tem que nos conhecer, a Novartis, nós temos que fazer isto. E depois temos que ter as startups, as que são nossas, outras que estão a começar nossas instituições. Portanto, nós no fundo estamos a tentar criar uma network de um enorme conjunto de stakeholders, mas de que é muito diverso. E nem sempre é simples, ou seja, há aqui um equilíbrio a estabelecer entre quanto alargamos versus quanto é que nos especializamos, e isto, obviamente, é sempre complicado. E, portanto, nós temos programas em que estamos a especializar muito e há programas que nós estamos a tentar abrir para ver até onde é que nós podemos ir e onde é que podemos estabelecer este tipo de relacionamentos. Mas, sem dúvida, temos que estar dentro das agendas europeias, a população, a sociedade quer soluções. Também temos que ensinar à população que as soluções não surgem do nada, as soluções surgem porque temos árvores que têm já raízes profundas e que demoraram a crescer, e portanto isso é importante nós termos essa noção, mas há um equilíbrio aqui que nós estamos a tentar mesmo estabelecer entre algo que é tentar perceber como é que a vida funciona, como é que o planeta funciona na saúde humana, etc. Portanto, são perguntas muito fundamentais, mas tentar saber que a sociedade tem problemas neste momento e que nós podemos contribuir para a sua ajuda. Eu tenho que dizer que nesse aspecto, a experiência que tivemos com Covid foi incrível e, portanto, deu-nos muitas pistas de como criar este tipo de ideias de missão. Na altura foi uma missão que nos caiu nos braços, mas que acabou por ser muito bem sucedida, e nós montamos uma operação em que, montamos uma operação que à partida iria ser sem fins lucrativos, mas que poupamos ao Estado 14 milhões de euros com o nosso kit de testagem só. Ou na altura o IMM, ok? Só o IMM poupou ao Estado 14 milhões de euros. Outras duas instituições, quer a CESPO no Norte, quer o ABC no Algarve, etc., devem ter feito coisas semelhantes. Poupamos 14 milhões, mas apesar de termos desenhado para não ter lucro, porque não sabíamos como é que a operação ia ser, ultrapassamos os 5 milhões de euros de lucro. E, portanto, há algo que nós sabemos, que quando temos na cabeça uma missão, nós sabemos o know-how de como a desenvolver para que possa ter um impacto societal grande, mas ao mesmo tempo possa servir para a sustentabilidade, que foi exatamente aquilo que o José Rui mencionou, é preciso haver sustentabilidade do sistema, não é? O sistema não vive se não houver sustentabilidade e, portanto, no fundo estamos a criar este equilíbrio, mas somos novos. Nós começamos a operar no dia 1 de outubro, portanto fizemos agora 6 meses e, portanto, estamos ainda a ver como é que este equilíbrio vai funcionar. Muito bem, Zé Rui, por favor. Só dar aqui, naturalmente, nestes desafios com os quais nós temos que lidar, nós não podemos, isto implica realmente trabalhar num quadro de parcerias globais, ou seja, os desafios são globais. Aquilo que nós procuramos e fazer, associado aos produtos que estamos a desenvolver, isto tem a ver exatamente com responder a desafios globais. Para responder a desafios globais, nomeadamente no que tem a ver com os projetos agora dos satélites, não seria possível fazermos isto se começássemos do zero. Isto implica realmente assentarmos a nossa evolução também em parcerias internacionais. Parcerias internacionais, quer do ponto de vista da investigação e desenvolvimento, do ponto de vista com as universidades, mas também com os players que já estão no mercado. Com certeza que o papel da OHB, o OHB é um dos principais fabricantes de satélites da Europa, uma empresa alemã, era fundamental naquilo que nós estamos a fazer, ou para podermos fazer aquilo que estamos a fazer uma parceria forte com o OHB, que tem exatamente a ver com a participação, evidentemente, da empresa no capital, neste caso, da nossa spin-off. Portanto, o quadro de poder responder a estes desafios globais não passa realmente por criar apenas a capacidade interna, temos recursos para poder fazer. Implica realmente que nós conseguimos estabelecer esse tipo de relações, quer relações de mercado, com estes players, quer relações do ponto de vista com os players
que os principais investidores, detentores de capital, mas também com as universidades. E aí o papel das parcerias internacionais, neste caso para nós foi muito importante, o papel do MIT na ligação do trabalho com o SEI, nomeadamente no nosso primeiro satélite que nós colocámos no ar há aproximadamente um ano e meio, não, menos um ano e meio, ele está agora em final de vida. Foi fundamental o envolvimento do MIT neste processo. Portanto, este crescimento, esta evolução, o saber responder aos desafios que nos são colocados pela sociedade, que realmente procuramos que sejam desafios globais, implica realmente que o quadro em que nos movimentemos não seja apenas no quadro nacional. Com certeza que quando olhamos para o quadro nacional, temos uma preocupação muito grande de criar cadeias de fornecimento, cadeias de valor de base nacional, ou seja, de forma a aumentarmos a nossa resiliência enquanto país e do ponto de vista da Europa. E é isto que nós temos procurado fazer, pronto, quer na parte do espaço, quer na parte aeronáutica, mesmo na área da mobilidade. Quando olhamos eu há pouco disse, estamos a desenvolver um veículo de 4 rodas com um dos principais construtores de automóveis do mundo. Com certeza que fazer isto fora de causa, pensámos de ver um veículo convencional. Normalmente nós tínhamos que ter capacidade para criar um outro contexto de veículo. Sim, criámos uma nova abordagem, uma lógica de desenvolvimento que integra uma plataforma física com uma plataforma digital. É o primeiro veículo no mundo que permite compensar as emissões geradas no ciclo de produção com as emissões evitadas no ciclo de uso, faz o offset em tempo real. Sim, isto ou seja, não basta inovar pelo lado da tecnologia, implica inovar também pelo lado dos conceitos. Portanto, a dimensão sustentabilidade não é algo que seja apenas o nosso espaço de intervenção. Temos que a trazer para dentro de casa e ela tem que realmente ser o aspecto que nos possa ter. Isto demora anos. Isto não é uma coisa que se tenha definido num dia num PowerPoint. Esta nossa experiência começou, muitos de vós usaram muitas vezes o serviço Uber Green da Uber. O serviço Uber Green da Uber foi desenvolvido entre o CEIA e a Uber. Foi a primeira vez que foi possível quantificar de uma forma fidedigna emissões evitadas. É isto que realmente... E isto é isto que nos permitiu credibilizar e estar no mercado. Hoje, quando neste quadro de transformação, realmente, também é preciso uma estrelinha. Muitas vezes as dificuldades dos outros, os problemas dos outros, acabam por... são vantagens para nós. Nós, há aproximadamente 2 anos e meio, iniciámos um processo com a Força Aérea e isto porque, realmente, as tecnologias que nós temos estão muito associadas à defesa e segurança, procurámos desenvolver com a Força Aérea um projeto de colaboração que realmente hoje materializou-se no CTI Aeroespacial. O CTI Aeroespacial é a primeira vez que um ramo das Forças Armadas participa numa organização civil no desenvolvimento de novos produtos à escala neste momento da Europa. E realmente isto, e fruto de todo este movimento, todas estas alterações que a nossa sociedade tem, resultante quer da guerra da Ucrânia, quer das inseguranças que advêm de outros processos, realmente criou também um novo espaço de interação. Portanto, isto não é um problema só é preciso gerar as oportunidades e é preciso conseguir capitalizar em cada um dos momentos de evolução da própria sociedade. E saber realmente em cada um dos momentos distinguir a importância que cada uma das ações tem. Sem nunca... nós hoje trabalhamos muito em defesa e segurança, mas a abordagem à sustentabilidade é o nosso pilar. E continuamos a trabalhar profundamente em tudo o que tem a ver com a dimensão sustentabilidade. Sim, porque nós consideramos que realmente a dimensão sustentabilidade é aquilo que realmente permitirá às novas gerações, às atuais gerações, uma qualidade de vida e uma forma de estar nas cidades e neste caso do planeta, com retorno, realmente para que todos nós possamos abordar a vida de uma forma muito mais feliz. Muito bem. O Zé Rui falou em segurança, falou em defesa. Nós temos aqui o Luís Farinha, que foi durante muitos anos diretor nacional da PSP e agora até é o diretor do Instituto da PSP, portanto, lida muito com estes temas do ponto de vista até da academia e de ensino. Luís, um pequeno comentário, alguma questão em particular para o Zé Rui? Luís, não sei se... muito bem. Estava aqui Muito bem, sim, senhor. Boa noite a todos. Eu não consegui ouvir a totalidade das intervenções, que é do Zé Rui e que é da Maria Mota, mas partilho das preocupações que estão aqui, que foram vertidas pelos dois, em muitas coisas. A questão da atração de talento é algo que poderá parecer estranho para alguns
dos presentes, mas também nós, do ponto de vista daquilo que é forças de segurança e daquilo que até há muito pouco tempo não tínhamos, começamos a sentir, porque começamos a ter aqui jovens que vêm e que depois pensam em desistir, e isto mesmo com alguma atratividade que vamos dando aqui no âmbito da investigação, através do nosso centro de investigação, que vamos conseguindo fazer algumas coisas, começamos a ter dificuldades que não só apenas são aquelas inerentes sempre ao financiamento, que vamos ainda tendo algum, quer interno, quer a nível de financiamento europeu, para desenvolver alguns projetos, mas começamos efetivamente a ter aqui algumas dificuldades da atratividade. Estamos a querer avançar para domínios que é o da ligação da tecnologia àquilo que são respostas no âmbito da segurança, muito com as questões de inteligência artificial também e da procura de soluções direcionadas, quer do âmbito académico, mas que tenham depois aplicabilidade prática, porque efetivamente acaba por ser esse o nosso core, mas vamos vivendo aqui algumas dificuldades que me parece que são transversais àquilo que foi aqui sendo referido também, quer pela Maria Mota, quer pelo Rui. Esse é o primeiro comentário que se me oferece. Muito bem. O Miguel Henriques foi, como foi dito, um dos fundadores também do CEIA, está muito ligado aos temas da sustentabilidade e das energias. Miguel, algum comentário, alguma questão a cada um dos nossos oradores? Tinha só uma questão simples aos dois, a mesma aos dois. Primeiro, só fazer o enquadramento, Jaime, que acho que esta, apesar das 275 a Smart Discussions, esta é muito especial por um tema que nós também temos discutido neste grupo, que é a importância das instituições nas sociedades. E, portanto, para além da qualidade individual e inequívoca da Maria Manuel e do Zé Rui Felizardo, eles, de facto, enfim, são os rostos e a cabeça e o corpo de duas instituições extremamente podem fazer a diferença e fazem a diferença na nossa sociedade. E nos tempos que nós vivemos, Estamos aqui com alguma interferência. Ok, muito bem. Nos tempos que nós vivemos e nas ameaças. Sim, pode continuar. Francisco, veja, por favor, temos aqui uma interferência. Muito bem, já está. Pode continuar, Miguel, desculpe. Pronto, estava só a dizer que exatamente nos tempos em que nós vivemos, política e socialmente, eu vejo instituições fortes como uma salvaguarda daquilo que nós queremos para as nossas sociedades, para as nossas democracias. E, portanto, acho que esta Smart Discussion é especial por causa disso. Digo, é um tempo que nós temos vindo a discutir aqui. Portanto, é fantástico ter ouvido o que vocês estão a fazer dentro das vossas instituições. A minha pergunta era, eu acho que se alguma coisa contribuiu definitivamente para nós sermos o país que somos, enfim, nos últimos, digamos assim, 50 anos, foi a nossa exposição ao mundo internacional, àquilo que se faz lá fora. Vocês, dentro das universidades, sabem certamente isso, mas é a mesma coisa na indústria e nas outras áreas. Portanto, a excelência não se atinge se ficarmos cá dentro. Já falámos há bocado de internacionalização, mas a pergunta que eu tinha para vós é que benchmarking internacional é que vocês fazem relativamente às vossas instituições? Muito bem, e antes de passar aos nossos oradores, o professor José Ramalho Fontes, que, como é conhecido muitos, foi durante muito tempo o diretor e responsável máximo da IES, embora mantenha ainda agora alguma ligação, penso também que gostava de fazer uma breve questão para os nossos oradores. Faz favor, professor. Olá, boa tarde. Uma questão muito simples. Primeiro é a ordem de valor dos orçamentos anuais, para termos um pouco a comparação, ou a faturação. Portanto, uma ordem de valor de cada uma das instituições, por um lado, e por outro, uma vez que o CEIA faz produtos novos, que nos mostre os produtos. Vão lá uma fotografia de cada um dos 3 produtos. Acho que não será difícil
nós mostrarmos aqui, especialmente esse veículo das 4 rodas especial, diferente do normal. Eu não sei ao professor Ramon Fontes se vai ser possível, porque não estava no âmbito da programação. O que eu penso que depois será possível é eventualmente combinar com o Zé Rui ou Sim, com direito a uma pequena visita ou até ser feito isso. Mas pronto, mas eu passo a palavra agora ao Zé Rui para exatamente. mudarmos a ordem e depois à Antes de Maria verão, Manuel. Muito bem. exatamente. Zé Rui, agora começamos contigo e depois passamos à Maria Manuel, está bem, por favor? Som. O som. Zé Rui, não estamos a ouvir, peço desculpa. Isto, as tecnologias, de vez em quando. Ramalho Fontes, será novamente um gosto recebê-lo no CEIA. Já nos cruzámos no passado algumas vezes e terei o maior gosto em recebê-lo e podemos mostrar aquilo que estamos a fazer, nomeadamente ao nível do veículo, ao nível da aeronave e ao nível dos satélites de que falámos há pouco. Relativamente ao desafio que o Miguel Henriques colocou, e antes de mais, queria expressar a minha gratidão ao Miguel, ao Jaime também, mas ao Miguel, porque nós hoje, o SEI existe como existe, mas na gênese teve realmente pessoas que tiveram um papel fundamental. E o Miguel Henriques esteve, eventualmente, ele vai dizer que não e que não sei, mas esteve. Porquê? Porque quando os projetos começam a estar consolidados é fácil nós acreditarmos neles e coisas. Quando eles são apenas ainda um sonho, uma ambição, é preciso trazermos muita energia para isto. E eu sei perfeitamente a energia que o Miguel teve que trazer realmente para que este projeto saísse do papel. Lembro-me perfeitamente e este projeto surge num desafio que nós lançámos ao próprio MIT, para, em Portugal, fazer um estudo que foi o Global Auto Parts, que foi o que deu origem realmente a este projeto, e sei perfeitamente aquilo pelo qual o Miguel se teve que bater para que isto existisse. Portanto, olha, Miguel, eternamente gratos, porque sem este teu envolvimento naquela altura, dificilmente podíamos chegar aqui. A palavra benchmark é uma palavra que está presente sempre no nosso dia a dia. Assim, se nós não tivermos referências, nós não tivermos possibilidade de nos compararmos, se nós dificilmente conseguimos perspectivar a nossa evolução. Sim, e naturalmente nós temos que fazer benchmark com as organizações que são organizações líderes nestas áreas. O que acontece é que até há uns anos atrás, ou 2 ou 3 anos atrás, o nosso benchmark era feito em organizações do tipo do CEIA, ok? Então, não com os catapultos, com os Fraunhofers, com mais ou menos o mesmo tipo. Hoje, realmente, o nosso benchmark não é feito só a este nível. Porquê? Porque realmente o nosso ecossistema alargou. Ou seja, não é só o CEIA, mas é o CEIA e as suas participadas. E cada uma das suas participadas implica realmente ter um benchmark muito cuidado realmente àquilo que é o seu posicionamento no mercado, porque sem isso, dificilmente, desenvolver um produto é fácil, vendê-lo é que é difícil. E esta abordagem, por muito incrível que o produto possa ser, se o mercado não o apropriar, se o consumidor não o desejar, se não tivermos capacidade de prospectar, ele não é possível. Portanto, o benchmark é fundamental em cada uma das fases, quer no ciclo de desenvolvimento, quer no ciclo de exploração, quer no ciclo de renovação do mercado. Queria tocar também num ponto que o Luís Farinha falou, que tem a ver com a questão, eu não toquei há pouco, que tem a ver somente com a atração de talento. Atração de talento, atrair e preservar talento é fundamental. Para isso, nós temos que gerar e criar qualidade de vida. E criar qualidade de vida não é apenas remunerar, não é apenas ter grandes desafios, não é apenas remunerar bem. É preciso mais do que isso. É preciso muito mais do que isso. Nós hoje, a preocupação que nós temos com os nossos engenheiros tem exatamente a ver com aumentar a sua performance, ou seja, a sua performance física, a sua performance intelectual. Nós no SEI não queremos que as pessoas trabalhem mais horas, queremos que as horas que as pessoas trabalhem tenham a melhor performance possível. Sim, olhamos realmente componentes que são fundamentais, o exercício físico, o controle do sono, a parte da alimentação. Fazemos um investimento muito grande nestas três fases. Estamos a lançar agora até uma startup, né, nesta área, a BioLiving, realmente para dar suporte a este tipo de desafios. Isso é gerar e propiciar qualidade de vida. Sem isso,
dificilmente nós conseguimos atrair talento, dificilmente nós conseguimos manter talento e dificilmente conseguimos realmente que o desempenho dos nossos engenheiros esteja ao nível dos desafios que nós neste momento temos. Não é possível fazermos isto realmente sem termos grandes engenheiros e para isso temos que investir fortemente na sua performance. Muito bem. Maria Manuel, por favor. Obviamente, a nossa instituição é um bocadinho diferente porque temos um grande componente de investigação fundamental, mas o benchmarking é algo que nós temos de estar sempre a comparar-nos, não é? Com o que é que nós queremos atingir, onde é que nós queremos chegar, com quem é que nos comparamos, como é que vamos fazer diferente. Tudo isso é que está constante e que está cada vez mais constante naquilo que nós chamamos no desenvolvimento de descobertas que nós fizemos no nosso Game Discovery que depois começam em startups, começamos a desenvolver e, portanto, neste momento temos participação em 6 diferentes startups e que, obviamente, aí temos que pensar, isto faz sentido, não faz sentido, continuar, não continuar, que tipo de apoio tem, etc. Mais do que isso, o programa que nós estamos a fazer agora de GameCare, em que no fundo é arranjar missões e arranjar problemas na saúde humana, que a ciência está lá perto e nós temos que arranjar protótipos de que pudessem ser aplicáveis, etc. Aí é um benchmarking completo, é quem é que está a fazer isto no mundo, estão a fazer parecido, não estão. Se estiverem a fazer parecido, não interessa, porque temos de fazer outra coisa, não vamos copiar nada. Queremos fazer diferente, como é que podemos fazer diferente, que tipo de impacto é que podemos ter, portanto, o impacto é muito importante para nós. No aspecto, eu toquei um pouco daquilo como é que nós atraímos talento, eu acho que a Europa toda tem que se estar a preocupar sobre isso. É óbvio que estamos a ver uma situação terrível com os Estados Unidos, mas dizendo que é terrível, podemos obviamente tentar usufruir com essa oportunidade, porque em todos os problemas existe uma oportunidade. Era preferível que os Estados Unidos não estivessem a passar por esta fase, atenção, e que tivessem de continuar a desenvolver a ciência que sempre desenvolveram. Mas a verdade é que começamos a ter muitos contactos, mas não chega apenas darmos salários ou darmos isto. Tem que ser muito mais que isso. Temos que criar um ecossistema e, portanto, é importante que todas estas grandes instituições e instituições que começam a ser fortes em Portugal e que são pequenas instituições ainda em relação ao mundo, mas que possamos dizer que nos estejamos também todos unidos, mesmo que estejamos em setores diferentes, porque eu acho que é desta união que nós podemos realmente criar um ecossistema em que as pessoas se sentem bem a estar aqui. Eu acho que isso é mesmo muito importante. Portanto, eu hoje gostei muito de ouvir aqui sobre o CEIA, já tinha ouvido falar, mas hoje foi muito bom. E estava mesmo a pensar, estou a visitar vários sítios no mundo, mas às vezes tenho que visitar estes sítios aqui em Portugal, como é que nós podemos trabalhar em conjunto porque se nós criarmos condições juntos, nós podemos atrair melhores pessoas para o futuro. Muito bem. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Nós estamos, de qualquer forma, a chegar quase aos 90 minutos, que já é um prazo que normalmente nós costumamos ter para estas coisas. Não havendo nenhuma questão adicional, eu peço ao Zé Rui e à Maria Manuel para fazerem uma nota final, de síntese, uma espécie de mensagem final sobre a excelência. Zé Rui, e depois passa a Maria Manuel, está bem? Por esta não estava preparado. Mas sim, eu acho que não há excelência individual, há excelência coletiva. E aproveito o que a Maria Manuel acabou de referir, que é exatamente a capacidade que as organizações em conjunto possam abordar a excelência. Ou seja, e aquilo que lhe deixo como desafio realmente é que entre o CEIA e o GIM, nós podemos dar o primeiro exemplo de organizações que, independentemente de trabalharem em setores diferentes, em níveis diferentes do ponto de vista da cadeia de valor ao nível de investigação e desenvolvimento, muito mais, nós muito mais ajusante, muito mais a montante, darmos o exemplo do que é que pode ser a cooperação entre estas organizações naquilo que tem a ver com mostrar a atratividade de Portugal realmente como um país capaz de atrair talento e sabê-lo valorizá-lo no sentido de potenciar a nossa economia e reduzir as assimetrias sociais. Basicamente, este é o desafio. Portanto, esta Semantic Questions tem pelo menos o mérito de pôr estes dois centros de excelência em contacto. Já é um objetivo concretizado. Maria Manuel, para terminarmos então. Eu acho que não há palavras melhores do que estas que foram agora preferidas, com toda a franqueza. E acho que não vinha com este objetivo aqui, não me tinha passado, não estava preparada para esta nota final, mas eu acho que é mesmo isso. Eu estava a ouvir há bocado Zé Rui, estava a pensar, e agora quando me disse, até estamos a criar uma startup para a qualidade de vida, e nós hoje tivemos aqui uma discussão
discussão sobre como é que abrimos o primeiro concurso para atrair pessoas, ou seja, nós temos uma faculty que obviamente vinha dos antigos institutos, que foi escolhida, foi selecionada, mas que agora estamos a abrir o primeiro concurso e começamos a pensar o que é que oferecemos às pessoas para além daquilo que estamos a oferecer, que é o normal. E estava a ouvir isto e pensei assim, como é que nós estamos a visitar sítios lá fora e não vamos falar com aqui os nossos colegas? Portanto, eu acho que isto é exatamente isto, ou seja, nós temos que perceber, mais uma vez, que nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em conjunto, em comunidade, e claro que muitas vezes competimos para os recursos, isto e aquilo, isso é o normal, sempre foi assim na natureza, mas a cooperação deve ser sempre mais valorizada e tem sempre geralmente mais sucesso do que, no fundo, estarmos aqui a competir pela competição. E, portanto, eu acho, com toda a franqueza, que a excelência faz de um ecossistema, não faz de eu estar isolada a achar que vou ter, o GUIM vai ser fantástico se o resto for um deserto. Isso não existe. E, Muito bem, portanto, muito obrigado às aos vezes. dois, muito obrigado a todos também e vamos continuando o nosso caminho, ok? Como tu gostas. Foi Portanto, excelente. se não Muito falarmos, obrigada. se não falarmos antes, para todos que estão aqui, também para a Maria Manuel e para o Zé Boa Rui, Páscoa. excelente Páscoa e que corra tudo bem. Muito obrigado, está bem? Eu depois Atenção. contacto.